No sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me in too deep. Oi, gente! Nós vamos falar de dorama coreano, de drama coreano. Hoje eu vou falar 5 doramas, eu vou indicar que eu já assisti e são uma dica pra vocês. Vou falar só 5 porque eu vou falar um pouquinho de cada e pode ficar um pouquinho grande o vídeo. O primeiro dorama foi o primeiro que eu assisti. Ele tem 2 temporadas, eu já até falei dele em outro vídeo. A primeira com 8 episódios e o segundo tem apenas 6. Eu assisti a primeira temporada, foi ótimo, daí veio a segunda e deu o que falar. Porque tem uma reviravolta ali que o público não gostou muito. Confesso que nem eu, mas não vou dar spoiler. Ela é dublada. Então, para quem quer começar com os doramas, eu indico para você, que é Love Alarm. É da Netflix, eu não vou conseguir lembrar de todos para ficar contando aqui para vocês, senão eu vou querer contar a história. Peguei um roteirinho aqui para eu ler para vocês. A série se passa em um colégio, começa como uma série teen na primeira temporada e envolve um triângulo amoroso. A maioria dos doramas são triângulos amorosos. Tem triângulos amorosos, sim. Às vezes 4. Entre Kim Jojo, Sohu e o Hee-young. Então, o Love Alarm, gente, ele é um aplicativo de celular com tecnologia que funciona como um detector de crush. O celular avisa toda vez que alguém gosta de você, está próximo, dentro de um raio de 10 metros, daí o alarme toca. Não, mas seus sentimentos também serão expostos ao se aproximar da pessoa que você gosta, né? Então, o problema desse aplicativo é que quando você chega assim, perto da pessoa, vai lá, tá você e uma pessoa, o alarme toca, a pessoa vai saber que você gosta dela. Eu acho que seria constrangedor, né? E algumas pessoas acabam ficando obcecadas com os números, esperando serem amadas por mais usuários. É tipo quando você espera ter mais seguidores. A segunda temporada já se passou um tempo, já são todos adultos, mas o aplicativo se torna ainda mais importante na vida das pessoas, trazendo muitas complicações que vão se desenrolando aí ao longo do trama. Se existisse esse aplicativo de verdade, eu acho que ia dar principalmente no Brasil, que as mulheres são ciumentas, já pensou? Nossa, não ia dar certo não. Olo, meu amor, ele também é dublado, também tá na Netflix. É uma série de ficção, ela narra a história de Han So-hyun, que é uma moça que sofre de cegueira facial. Ela não consegue enxergar o rosto das pessoas. Ela enxerga o corpo, mas o rosto ela não consegue enxergar. Porém, ao encontrar um par de óculos aparentemente normais, Soyeon, nossa gente, é difícil falar, Soyeon, tem acesso a um novo programa de assistência pessoal através de uma inteligência artificial chamada AI Olo. Soyeon acaba se apegando a Olo em um nível emocional, o que faz com que ela se torne uma testadora beta da nova tecnologia, ao mesmo tempo que Olo descobre que está criando sentimentos reais por Soyeon. Nando, o criador do Olo, né, que foi a pessoa quem criou o Olo, inclusive a tua imagem, passa a acompanhar tudo o que se passa entre inteligência artificial e sua testadora. No meio tempo, Nando percebe que assistir Soyeon, ele também começa a gostar dela. Daí vem o triângulo amoroso de novo. Todo dorama, se não tiver um triângulo amoroso, não tem graça. É um ótimo dorama para se assistir, é dublado, dá para entender tudo direitinho. Eu super indico para vocês, é um dorama muito bom. Apostando Alto, também é da Netflix, também é dublado. A série ela acompanha um grupo de jovens empreendedores que encara os desafios da Sandbox, o fictício Vale do Silício da Coreia. É fictício, tá? Não existe. Entre eles está Seo Dao-mi, uma garota que sonha em se tornar o próximo Steve Jobs. Ela corre atrás dos sonhos dela ali, então ela vai fazer o que puder para poder conquistar o que ela quer.
Sucesso, poder, amor se misturam nessa jornada pelos corredores da indústria da alta tecnologia. O que é a Coreia se não for alta tecnologia, se não tiver alguma coisa como no Olo também de alta tecnologia, então esse também fala sobre isso, sobre aplicativos, então é bem interessante. Primeira coisa que acontece na série, não fala em lugar nenhum, tá? Eu não vi, eu procurei para poder trazer aqui e falar um pouquinho para vocês, eu não achei em lugar nenhum, então eu vou contar porque eu vi. Começa com a história da Seo Dalmi, pequena, quando seus pais se divorciaram, a mãe foi embora, o pai morreu e daí ela ficou sozinha com a avó. A avó viu que ela precisava de um amigo, então ela encontra um rapaz que não tinha onde morar e ela acaba deixando ele dormir na loja dela, enquanto ele consegue dinheiro para poder arrumar um lugar para viver. E daí ela pede em troca que ele escreva cartas para a neta dela, que é uma criança ainda, cartas como se fosse um amigo. Ele acaba inventando um nome fictício que viu na TV para não colocar o nome dele. Então ela acaba acreditando, né, que é. E quando ela cresce, ela começa a procurar por essa pessoa, que é totalmente diferente daquela que ela imaginava que era. Mas eles se reencontram, tanto o rapaz ali que escrevia as cartas e o tal que ele pegou o nome emprestado lá, e daí começa uma certa confusão. Também é um dorama muito bom de ser assistido, tá? Também comédia romântica, também tem um romance, tem drama, tem tudo, então eu recomendo que vocês assistam também. E o último de hoje que eu vou indicar pra vocês aqui, Olá, Sou Eu. Também é uma série da Netflix e também está dublado. Eu gostei também bastante. É que alguns doramas podem não agradar a todo mundo. Você começa no primeiro, no segundo episódio, às vezes não é tão interessante. Às vezes começa a melhorar a partir do segundo. Tá joia? Bahani é uma mulher de quase 40 anos e solteira. Isso na Coreia é um grande problema, as mulheres nessa idade, né, de serem solteiras. Ela ocupa uma posição temporária no trabalho e sofre de uma cruel falta de autoconfiança. Sou aquela pessoa assim que não tem um pingo de confiança em si mesma. Ela vive com medo de cometer o erro de ser demitida. Ela pensa, portanto, que perdeu todo o seu brilho. Então ela já acha que não vai acontecer mais nada na vida dela, que já passou da idade de qualquer coisa acontecer. Então, para ela é só trabalhar para viver. Até que um dia o seu eu mais jovem e corajoso aparece diante dela. A Bahani de 17 anos, que tinha 17 anos, que era toda a estrela da escola, ela vai pro futuro, para onde tá a Bahani de quase 40. Ela é bonita, é otimista, é ansiosa por descobrir o mundo, totalmente contrário da outra Bahani. Então ela começa ali a jornada para entender o que aconteceu na vida dela para ela se tornar aquela pessoa que é tão diferente assim de quando ela tinha 17 anos, para ela voltar a ser como era antes. É bem comédia, mas tem romance, sempre tem um romance, mas ali é mais comédia, mais drama mesmo, contando sobre a vida dela, sobre as coisas que ela passou e que ela tem passado. Então é uma história interessante. Eu não sei se eu expliquei direito, porque eu tava lendo aqui, porque é muita coisa pra eu lembrar, porque eu já assisti muito dorama, então tem hora que eu já começo até a misturar na minha cabeça um dorama com outro, de tantos doramas que eu já assisti. Então aí eu tenho que fazer um roteirinho aqui pra vocês, então eu tenho que ler um bocadinho. Então desculpa aí, até eu acostumar a voltar a gravar vídeo eu vou ter que ficar lendo. Tá? Então, mas eu espero que vocês tenham gostado das indicações, tá? Eu deixei pra vocês, eu super indico. São muito bons esses doramas, é claro que eu deixei os melhores pro próximo vídeo, mas pra você que tá começando, esses aí eu já indico porque eles são muito bons, tá? Então, até o próximo vídeo com mais indicações pra vocês de doramas. Tchau!